O escritor bolsonarista Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos na noite desta segunda-feira, 24 de janeiro. A informação foi comunicada pela família nas redes sociais do autor. Segundo a postagem no Twitter, o ideólogo da família Bolsonaro estava hospitalizado no estado da Virgínia, Estados Unidos. Olavo de Carvalho foi diagnosticado com Covid-19 em 16 de janeiro. Oficialmente, porém, a causa da morte ainda não foi divulgada. O escritor vinha enfrentando problemas de saúde, inclusive havia suspendido as aulas de seu curso online após ser infectado com o novo coronavírus no dia 16. Ele costumava minimizar a pandemia e se manifestava contra a vacina. Segundo uma de suas filhas, a causa da morte foi Covid-19. Não há informações oficiais sobre se Olavo tomou ou não doses da vacina contra a Covid-19. Nas redes sociais, centenas de pessoas passaram a resgatar publicações nas quais o escritor, conhecido como uma espécie de guru do bolsonarismo, criticava medidas de isolamento social, o uso de máscaras e duvidava dos riscos do coronavírus. Entre julho e agosto de 2021, Olavo de Carvalho, ferrenho crítico às universidades públicas brasileiras, foi internado 3 vezes no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele era cardiopata e nesse período foi submetido a diversos tratamentos, uma cirurgia renal, na bexiga e um cateterismo de emergência. Um mês antes, Olavo tinha operado um câncer na bexiga, nos Estados Unidos. O Ministério Público de São Paulo chegou a instaurar à época procedimento para apurar se o escritor tinha furado a fila do SUS. Depois de receber alta na rede pública, foi internado novamente numa clínica na zona sul de São Paulo, de onde recebeu alta no fim de novembro. Na nota postada no perfil de Olavo de Carvalho, a família diz que agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor. Filha do escritor, Heloísa de Carvalho lamentou, nas redes sociais, a morte do pai e pediu que Deus perdoe ele de todas as maldades que cometeu. Os dois não se falavam desde 2017. Ela disse ainda que comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar o atestado de total falta de humanidade. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou durante a madrugada sobre o falecimento. Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, escreveu em seu perfil no Twitter. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também homenageou o influenciador. Na postagem, disse que seus livros, vídeos e ensinamentos permanecerão por muito tempo ainda. Outra personalidade que mencionou o falecimento foi o cineasta Josias Teófilo, diretor do filme O Jardim das Aflições, que aborda a vida doméstica e visão de mundo do influenciador. Olavo de Carvalho era considerado um dos principais influenciadores da extrema-direita brasileira e um dos ideólogos do presidente e de seus filhos. Autor de diversas obras de influência nesse campo, Olavo de Carvalho se auto-intitulava filósofo, apesar de não ter formação na área. Olavo se projetou a partir dos anos 80 como articulista conservador ao escrever em grandes veículos brasileiros, como os jornais Folha de São Paulo e O Globo. Após se mudar para os Estados Unidos, alcançou grande público por meio de cursos online e venda de livros com forte retórica conservadora e anticomunista. Seu canal no YouTube, criado em 2007, tem mais de 1 milhão de inscritos e acumula mais de 68 milhões de visualizações. Em sua tese de doutorado que daria origem ao livro Menos Marx, Mais Mises, O Liberalismo e a Nova Direita no Brasil, a cientista política Camila Rocha afirma não ter dúvidas de que a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 não foi raio em céu azul, mas fruto da consolidação paulatina de uma nova direita brasileira que durou mais de uma década e que encontrou suporte em redes de contatos e organizações nacionais e estrangeiras construídas décadas atrás por intelectuais e acadêmicos pró-mercado. E segundo a pesquisadora, um dos principais influenciadores e fomentadores do surgimento de espaços de debate na internet ligados à formação de uma nova direita no Brasil no início dos anos 2000 foi o escritor Olavo de Carvalho, que, como explica Rocha, se declarava a favor do livre mercado na economia, tradicionalista e conservador no que tange à religião, anarquista em relação à moral e educação, nacionalista e contra o governo mundial no que diz respeito à política internacional e realista no campo da filosofia. A eleição do presidente Jair Bolsonaro levaria então muitos dos pensamentos de Olavo para o coração do governo brasileiro, como a defesa da família tradicional e do amplo direito ao uso de armas, principalmente por meio da influência de um dos filhos do presidente, seu grande admirador, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
O trabalho de Carvalho era seguido pelos filhos do presidente Eduardo, que chegou a classificá-lo como ícone, e o vereador carioca Carlos Bolsonaro exaltavam as teorias do ensaísta. A partir dos filhos, o presidente passou a acompanhar Carvalho, o que fez com que ele passasse a ser tido como guru do bolsonarismo. Discípulos de Carvalho integraram o governo de Bolsonaro, como os ex-ministros Ernesto Araújo, Relações Exteriores, Abraham Weintraub, Educação, e Ricardo Vélez, Educação. As crises geradas por eles fizeram com que os seguidores do ensaísta, sempre em embate com a ala militar da gestão Bolsonaro, perdessem espaço no governo. Olavo de Carvalho, que nasceu em Campinas, no interior de São Paulo, em 1947, era cardiopata e portador da doença de Lyme, infecção transmitida por carrapatos. Apoiador do conservadorismo, o escritor deixa a esposa, 8 filhos e 18 netos.